Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, nesse feriadão para fazer um resumo, né? Fazer um resumão dessa primeira rodada de Superliga Feminina que acabou ontem na terça-feira, dia 1º de novembro, num jogaço entre Maringá e SESI Bauru. Então vou fazer um resumo dessa primeira rodada com vocês, mostrar a tabela de classificação, mostrar aí o resultado de todos os jogos, quem recebeu o troféu Viva Vôlei, quais foram as maiores pontuadoras. Vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo, tá certo? Primeiro, já peço que você se inscreva no canal, cara, ó, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai me ajudar demais na divulgação, compartilha esse vídeo com todo mundo e bora tentar bater 3.800 inscritos. O canal cresceu muito nesse último ano, lembrando que em maio do ano que vem o canal completa 2 anos de existência, cara, então é uma felicidade enorme estar aqui com vocês, estar aqui falando sobre vôlei. Lembrando sempre, cara, temporada de clubes tem muitos jogos, é mais corrido e minha vida tá corrida também, vestibular tá batendo na porta, então tá bem difícil de assistir todos os jogos, tá certo? Só para deixar claro, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos falar então dessa primeira rodada, fazer um resumo dessa primeira rodada da Superliga Feminina. Lembrando que já na masculina já foram 2 rodadas, cara. Amanhã, na quarta-feira, começa a terceira rodada da Superliga Masculina. Espero eu conseguir assistir os jogos para trazer as análises aqui para vocês, trazer resumos também da Superliga Masculina. Aguardem, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo dia que estreou a Superliga Feminina 2022-2023, que foi no dia 28 de outubro, na última sexta-feira, em que nós tivemos 2 jogos. O primeiro que foi o jogo de estreia entre Fluminense e Barueri, lá no Rio de Janeiro, e o outro foi entre Sesc Flamengo e Osasco, também no Rio de Janeiro, um clássico, começou lá para as 9h30 da noite e se estendeu bastante esse jogo, tá certo? Falando aí de Fluminense e Barueri, o Fluminense venceu por 3-1 o Barueri, um jogaço aí, escutei muitos elogios para Lelê, líbero do Fluminense, foi muito elogiado, vi bastante coisa nas redes sociais falando dela, lembrando que não consegui assistir esse jogo. Fluminense venceu então o Barueri por 3-1. A maior pontuadora foi a Maiara Basso, com 25 pontos, fez um set sozinha, mas a jogadora que recebeu o troféu Viva Vôlei foi a jogadora do Fluminense, a Gabi Cândido, ela que recebeu então o troféu Viva Vôlei como melhor jogadora da partida. Logo em seguida desse jogo, às 9h30 da noite, nós tivemos aí o grande clássico, né? Sesc Flamengo e Osasco, o clássico que sempre tem muita rivalidade, sempre reúne muitos fãs para assistir. Então rolou aí já logo na primeira rodada e foi um jogaço, cara, um jogo de 5 sets. O Osasco, jogando fora de casa, conseguiu virar para cima do Sesc Flamengo e vencer por 3-2. Com uma maravilhosa atuação individual da Tiffany, que foi aí a maior pontuadora da partida com 27 pontos. E não só isso, como também recebeu o troféu Viva Vôlei, sendo eleita aí pelo público como melhor jogadora do clássico logo na primeira rodada. Tiffany aí já mostrando que, cara, tá inteiraça e vai jogar muito mais uma vez nessa temporada, tá certo? Isso tudo ocorreu no dia 28, né? Na sexta-feira, no dia de estreia. Já no dia 31 de outubro, na segunda-feira, a gente só teve um jogo que foi entre Brasília e Praia Clube. Para você que não viu, eu fiz um vídeo aqui de análise desse jogo, Brasília e Praia Clube, eu assisti o jogo completo, ó. Vou deixar aqui em cima no card para vocês, você pode entrar lá, eu faço a análise da partida, falo os pontos de cada time, o que levou o Praia Clube chegar nessa vitória, lembrando que o Praia Clube perde os 2 primeiros sets com o Brasília jogando demais, e aí o Praia Clube consegue se reerguer com as substituições, com a Ana jogando muito, e aí consegue virar por 3-2. A maior pontuadora foi a Ariane, com 21 pontos, foi a maior pontuadora dessa partida, e o troféu Viva Vôlei, como eu já tinha adiantado naquele vídeo de análise, ficou com a Ana, né? Ela que não foi a maior pontuadora, mas foi importantíssima para essa vitória, né? Essa virada do Praia Clube logo na primeira rodada, tá certo? Isso foi na segunda-feira. E ontem nós tivemos 3 jogos na terça-feira, no dia 1º
de novembro. Já para fechar essa primeira rodada, tivemos 3 jogos, ontem foi bastante corrido. E vamos começar aí falando do primeiro jogo. Aconteceu, se eu não me engano, 7h30 da noite, foi Gerdau Minas e Abel Moda Vôlei. O Gerdau Minas venceu por 3-0. Estava jogando em casa, conseguiu uma vitória aí bastante tranquila por 3-0. Lembrando que o Gerdau Minas foi campeão mineiro aí nessa última semana, venceu o Praia Clube por 3-1. A maior pontuadora da partida foi a Thaísa, ela que marcou 12 pontos, e o troféu Viva Vôlei ficou aí com a Luísa Vicente, jovem jogadora do Minas, né? Já tinha jogado a Supercopa, uma jogadora muito jovem, 18 anos, já conquista o seu Viva Vôlei no primeiro jogo do Gerdau Minas na temporada, tá certo? Logo em seguida nós tivemos o Pinheiros contra o Energis 8 São Caetano. O Pinheiros aí que venceu jogando em casa por 3-0. A maior pontuadora foi a Edinara com 16 pontos e o troféu Viva Vôlei ficou com a Thalia, jogadora aí do Pinheiros. Lembrando que o Pinheiros fez a final do Campeonato Paulista dessa temporada com o SESI Bauru, né? O SESI Bauru venceu, foi bicampeão paulista, mas o Pinheiros estava na final depois de desbancar o Osasco, cara, que era forte candidato para chegar nessa final. O Pinheiros foi lá, conseguiu vencer o Osasco num jogo de 5 sets e chegou na final. E aqui, logo na primeira rodada, já venceu o São Caetano por 3-0, jogando em casa. E para fechar o jogo que aconteceu ontem, às 9h30 da noite, eu tinha intenção de assistir esse jogo e trazer análise aqui para vocês, mas infelizmente não consegui assistir. Mas aparentemente, pelo que eu vi, cara, foi igualzinho, foi um jogo muito eletrizante, um jogo muito emocionante, assim como foi aquele jogo entre Sesc Flamengo e Osasco, assim como foi o Brasília e o Praia Clube, porque foi um jogo de 5 sets. O SESI Bauru, né, atual campeão da Supercopa, atual bicampeão paulista, perdeu jogando em casa para o Unilife Maringá, que venceu por 3-2. Exatamente, o Maringá que venceu por 3-2, vence os 2 primeiros sets, o SESI Bauru vai lá e vence os outros 2, empata, e aí no tie-break o Maringá consegue voltar e consegue vencer essa partida logo na primeira rodada por 3-2 na casa do SESI Bauru, meus amigos, exatamente. As maiores pontuadoras nós tivemos duas, né? As duas ficaram com a mesma pontuação. Taizinha e Valdez ficaram com 20 pontos, ambas aí com a mesma pontuação, importantíssimas. Taizinha tá sendo cada vez mais importante nesse time do SESI Bauru, né? Tá ganhando cada vez mais espaço, tá sendo aí um dos pilares desse time do SESI Bauru, que tá vindo aí com um técnico novo para essa temporada, já tem 2 títulos, tá vindo para conquistar cada vez mais e chegar mais longe na Superliga Feminina. O Viva Vôlei, o troféu Viva Vôlei ficou com a Valdez, né? Ela ficou com 20 pontos, assim como a Taizinha, mas é claro, como o Maringá venceu, a Valdez ficou aí com o troféu Viva Vôlei, eleita então pelo público, pela audiência, como melhor jogadora da partida, tá certo? Então esses foram os 6 jogos dessa primeira rodada da Superliga Feminina, né? A gente teve aí diversos jogos com 5 sets, né? Osasco e Sesc Flamengo, Brasília e Praia Clube, agora SESI Bauru e Maringá. Então já começou com tudo, já começou chutando a porta a Superliga Feminina. Agora eu vou passar para vocês como ficou a classificação após essa primeira rodada, tá certo? Bom, em primeiro lugar a gente tem o Pinheiros, né, com 3 pontos, uma vitória. Em segundo, o Gerdau Minas com 3 pontos, Fluminense com 3 pontos em terceiro lugar, Osasco com 2 pontos aparece aí na 4ª posição. Na 5ª posição nós temos o Praia Clube com 2 pontos e o Unilife Maringá também com 2 pontos. Esses são os 6 primeiros times. Também temos SESI Vôlei Bauru com 1 pontinho, Brasília com 1 pontinho, Sesc Flamengo com 1 ponto. Lembrando, né, esses dois pontos que o 4º, 5º e 6º colocados têm, e esse 1 ponto que o Brasília tem, que o Sesc Flamengo tem, que o SESI Bauru tem, tudo isso é por causa dos jogos de 5 sets. Lembrando, sempre que tem jogo de 5 sets, sempre que vai para o tie-break, o vencedor leva 2 pontos e quem perde fica com 1, tá certo? Então por causa disso.
E aí nas últimas 3 posições nós temos as equipes que perderam por 3-1 e por 3-0, né? O Barueri na 10ª posição, a Belmoda Vôlei aí na 11ª posição e o São Caetano na 12ª posição, na lanterna da Superliga após essa primeira rodada, tá certo? Então é isso, meus amigos, um resumão bem detalhado aqui para vocês, mostrando os resultados, mostrando as jogadoras na tela para vocês ficarem a parte do que foi essa primeira rodada da Superliga Feminina. Nós já tivemos jogos eletrizantes, já tivemos grandes jogos e é claro que é isso que a gente espera para toda a temporada de clubes aqui no Brasil, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela audiência, curta aí o resto do feriado e espero voltar ao longo dessa semana para falar da Superliga Masculina, que eu ainda não consegui assistir os jogos, tá bem difícil, mas eu espero conseguir para vir aqui trazer as análises para vocês, tá certo? É isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!